Caríssimos colegas, muito boa tarde. Queremos agradecer a vossa presença. É sempre gratificante verificar que há colegas preocupados com o futuro da profissão, não obstante alguns, enfim, essa preocupação até se calhar possa nem se justificar por ir além. Vejo na plateia poucos jovens, gostávamos de ter mais advogados jovens, embora todos sejamos, é uma questão de espírito, E eu não estava a falar para as senhoras, A primeira palavra, portanto, é para vos cumprimentar e para vos agradecer, para agradecer a vossa presença. A segunda palavra é para agradecer à Universidade Católica, nossa anfitriã, e que amavelmente nos cedeu este espaço para podermos estar aqui a utilizá-lo. Eu vou passar já em seguida a palavra aos nossos oradores, é para isso que os colegas aqui estão, para os ouvir enfim, contar-nos a ideia que têm os nossos dois oradores presidentes dos Conselhos Distritais de Lisboa e Coimbra, enfim, a perspectiva que têm sobre a prática multidisciplinar, mas também os nossos dois oradores internacionais relativamente àquilo que é a sua experiência na prática multidisciplinar. Não sei antes de, em 2 ou 3 minutos, vos fazer o histórico, rapidamente, de porque é que, o motivo pelo qual aqui estamos. E o motivo pelo qual aqui estamos é, efetivamente, no dia 10 de janeiro último, ter sido publicada a Lei das Associações Profissionais, através da Lei 2/2013, que aprovou então o regime para a criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais. Entre outras coisas, é aqui previsto a possibilidade do exercício multidisciplinar através de sociedades profissionais constituídas por outros não profissionais que aqueles que estão inscritos na associação em causa. Olhando para o normativo em questão, e em especial para o artigo 27, que é o que prevê a questão da prática multidisciplinar, ficamos com a ideia que não é uma obrigação, e portanto poderia haver aqui uma escolha por parte da ordem profissional de adotar ou não a prática multidisciplinar. E o que é certo é que nos dois projetos, um primeiro projeto que foi colocado à discussão pública no site do Conselho Geral no dia 4 de fevereiro último, era prevista, portanto, há uma opção do Conselho Geral pela prática multidisciplinar. Esse projeto, que teve uma vida curta porque foi retirado na sexta-feira, portanto o dia 4 é uma segunda-feira, na sexta-feira ele é retirado e efetivamente na segunda-feira seguinte, e as ordens profissionais tinham 30 dias para apresentar o projeto, na segunda-feira seguinte, o 30º dia, penso que calhar um sábado, na segunda-feira seguinte é então aprovado, é então remetido ao Ministério da Justiça um projeto que, diferente do que foi retirado na sexta-feira, mas que igualmente prevê a prática multidisciplinar. E por isso, não sendo, enfim, embora possa ser uma opinião, não sendo uma imposição, não sendo uma inevitabilidade, e podendo eventualmente ser excepcionado por uma questão de interesse público, para a profissão, enfim, implicar uma missão, uma persecução de uma missão de interesse público, e naturalmente estou-me a lembrar de nós sermos colaboradores da Administração da Justiça, de integrarmos o acesso ao direito, de sermos defensores de direitos, liberdades e garantias, e disso eventualmente nos poder permitir excepcionar a aplicação das sociedades multidisciplinares. E, por ser uma opção, vamos então aqui pensar um bocadinho relativamente às vantagens e às desvantagens de adotarmos a prática multidisciplinar ou não. O nosso primeiro orador dispensa apresentações, o Dr. Vasco Marcos Correia, advogado há 22 anos, penso eu, há 22 anos, em Lisboa, presidente do Conselho Distrital de Lisboa, e tem a palavra. Muito obrigado.
Boa tarde, caros colegas. As minhas saudações iniciais são dirigidas à senhora bastonária Maria de Jesus Serra Lopes, a todos os membros do Conselho Superior que aqui estão presentes, atuais e passados, membros do Conselho Distrital de Lisboa, do Conselho de Ontologia de Lisboa, das delegações e à generalidade dos colegas que fizeram o favor de tirar boa parte da sua tarde de hoje para nos ouvirem. Uma palavra também é devida ao Sr. Presidente do Conselho Distrital de Coimbra, que desde a primeira hora fez questão de se associar a esta iniciativa e que demonstra que existe uma comunidade de interesses relativamente a esta matéria, que é transversal a toda a advocacia, independentemente da sua proveniência geográfica. É um gosto imenso tê-lo aqui em Lisboa connosco, como sabe, quer nesta, quer em qualquer uma outra iniciativa que venhamos a fazer. Uma palavra também de agradecimento aos nossos oradores internacionais de hoje, in particular to Ken Standard, that, as you know, was the chairman of the New York State Bar Association. It's for us a huge pleasure to have it again with us and be most welcome. Una palabra también de agradecimiento a Sebastián del Val, que ha venido propositadamente desde Barcelona para hablar con nosotros de un tema que es para nosotros muy importante y que incluso en Barcelona no es una posibilidad, sino algo que ya existe. Y va a compartir con nosotros su experiencia en este campo, que puede ser muy, pero muy importante para nosotros. Muchas gracias por teneres venido. Uma das piores pechas que nos pode atingir, e por ela temos vindo a pagar abundantemente ao longo dos tempos, é a paroquial e atávica tentação de alguns iluminados de importarem do estrangeiro aquilo que lhes é vendido como sendo o mais moderno num determinado campo, le dernier cri de Paris, como diria essa. Vem isto a propósito das sociedades ditas multidisciplinares, cuja consagração consta do segundo projeto de alteração estatutária da Ordem dos Advogados, apresentado no curto espaço de 15 dias após o primeiro pelo Conselho Geral da Ordem dos Advogados. Nós, advogados, perguntamos, com toda a legitimidade, o que é que tais estruturas podem trazer de bom à profissão. Em minha opinião, rigorosamente nada, sem qualquer margem de dúvida. As mesmas constituem hoje, aliás, um mero epifenómeno, uma manifestação tardia e, portanto, já bastante degradada, não obstante ainda extremamente perigosa, de uma concepção ultraliberal, segundo a qual é imperativo e urgente desregular o campo do económico, dando a primazia ao mercado e incensando acriticamente a sacrossanta concorrência, ainda que a mesma seja desregrada e selvagem. Criar, portanto, concorrência a qualquer custo, nem que a mesma seja desleal, nem que seja induzida e artificialmente promovida, através da inclusão no mercado relevante, para usar uma expressão particularmente cara a tais teóricos, de novos atores que aí nunca estiveram presentes, nem tão pouco aí ocorreram naturalmente e muito menos foram reivindicados pelo próprio mercado, como sejam justamente as sociedades multidisciplinares. São conhecidos abundantes exemplos a que nos conduziram tais concepções neo-ultraliberais, aliás já hoje perfeitamente ultrapassadas, no campo, por exemplo, da prestação de serviços, quando se verificou a mistura das atividades de auditoria, de revisão legal, de consultoria e de contabilidade, realidades entretanto separadas entre si designadamente nos Estados Unidos, mas também internacionalmente, sobretudo a partir dos escândalos das falências dos gigantes Enron e Qualcomm, cujos passivos restantes ascenderam a muitos milhares de milhões de dólares. Igualmente se percebeu, já muito bem, onde nos conduziu a progressiva desregulação do setor financeiro e bancário, cuja turbulência e dificuldades motivaram um sem número de falências, intervenções e resgates, de que o exemplo mais mediático foi a Lehman Brothers, que acabaram por contagiar toda a economia e cujos prejuízos de montantes incomensuráveis estão e ou terão de ser absorvidos pelos Estados e, portanto, mais tarde ou mais cedo, suportados pelos cidadãos, que é o mesmo que dizer por todos nós. Importa, contudo, referir que, à face da lei recente das associações públicas profissionais, e muito haveria a dizer aqui sobre mais este monumento à inutilidade legislativa, uma vez que no que toca à Ordem dos Advogados, tal lei é absolutamente desnecessária, porquanto o nosso estatuto atual foi ele próprio aprovado por lei da Assembleia da República em 2005, dizia eu que a multidisciplinaridade no campo da advocacia é uma solução possível, mas não obrigatória. De facto, a referida lei das associações públicas profissionais,
Uma lei quadro aplicável a instituições tão diversas e contrastantes entre si, como sejam, por exemplo, a Ordem dos Advogados, de que ora curamos, e a Ordem dos Médicos Veterinários, a Ordem dos Biólogos e a Ordem dos Nutricionistas, prevê claramente, no seu artigo 27º, número 4, um regime de exceção relativamente àquelas profissões que prossigam uma missão de interesse público. Para que não haja dúvidas e sem prejuízo das muitas críticas que podem e devem ser feitas à referida Lei das Associações Públicas, não há, pois, nenhuma obrigatoriedade legal em consagrar a multidisciplinariedade no âmbito da advocacia. E algum advogado percebe, em face do exposto, que sejam alguns, aliás muito poucos, a aprovar no Conselho Geral tal figura no âmbito de um projeto de estatuto muito centralizador e que ademais consagra outro desastre iminente para a nossa profissão, qual seja a figura do assim chamado provedor do cliente do advogado, de arranjar per motu próprio lenha para queimar todos os demais? A advocacia é uma das poucas profissões que gozam de consagração constitucional, bastante para o efeito atentar no disposto no artigo 208 da Constituição da República Portuguesa, o que faz da nossa comum profissão algo de verdadeiramente único e singular no vasto campo das profissões liberais em Portugal. Os advogados são agentes da justiça em sentido próprio e formal, integrando o sistema de justiça e contribuindo ativamente para a manutenção da paz social ao regularem as relações jurídicas entre empresas e cidadãos e contribuindo ativamente para o dirimir de disputas entre uns e outros, quer judicial, quer extrajudicialmente. Os advogados integram também o Tribunal em sentido material, entendido este como realidade sociológica e ontológica de natureza complexa e composição plural que precede o próprio Estado moderno, enquanto direta emanação da sociedade civil e que administra a justiça em nome do povo. Os advogados têm, portanto, consabidamente, uma função social no assegurar do acesso dos cidadãos a um bem público que é o da realização da justiça, sendo tal especialmente verdadeiro no campo do apoio judiciário prestado aos cidadãos mais carenciados. A multidisciplinaridade é, a nosso ver, algo de intrinsecamente mau e perverso, porquanto descaracteriza e desvaloriza a nossa profissão, a qual tem vindo a ser progressivamente consolidada e sedimentada ao longo de mais de 2 milénios, durante os quais se foram depurando regras específicas de natureza profissional e deontológica do maior relevo, que são verdadeiramente únicas e identitárias da nossa profissão, distinguindo-a, assim, de forma significativa de todas as demais. A relação entre o advogado e o seu cliente repousa num valor fundamental, o da absoluta confiança mútua, sendo tal particularmente visível no respeito ao seu dever de sigilo, desde sempre entendido em Portugal como algo de natureza e ordem pública, portanto de origem e matriz não contratual e, como tal, subtraído ao livre arbítrio das partes. O cliente tem direito ao sigilo do advogado e este tem o poder-dever de o preservar a todo custo, sendo os regimes da dispensa do sigilo e da quebra de sigilo fenómenos de cariz a todos os títulos extraordinário, dependente da prévia alegação e comprovação objetiva de um apertado conjunto de pressupostos. Como é que será possível assegurar a reserva de confidencialidade de factos e documentos quando os escritórios de advogados, aí porventura já transmudados em sociedades multidisciplinares, forem frequentados por outros profissionais ou até por não profissionais, seja a lei isso o que for, conforme consta da proposta de alteração estatutária entregue pelo Conselho Geral da Ordem dos Advogados ao Governo. Não existindo definição proposta no referido projeto de estatuto, que deve, pois, entender-se por um não profissional? Será um amador? Será alguém sem profissão definida? Um diletante, quiçá? Um ocioso, talvez? Será, no limite, um vagabundo, um vadio? Importando aqui recordar que, em tempos que já lá vão, a vadiagem era considerada uma conduta criminosa punida por lei? Sejam lá o que forem os tais não profissionais, e já se viu que podem ser tudo ou podem ser nada, é evidente que um concubinato realizado em ambiente obviamente promíscuo com tais personagens não acrescenta rigorosamente nada à advocacia, tal como a conhecemos, antes retira e muito. Com que legitimidade podemos nós, advogados, continuar a defender um regime particularmente garantístico na realização de buscas a advogados, caracterizadas, e muito bem, atendendo aos cimeiros valores da profissão a proteger, pela exigência da presença de um magistrado judicial, de um procurador do Ministério Público e de um representante da nossa ordem, a partir do momento em que nos respectivos escritórios começarem a ter presença permanente e voz ativa na gestão, criaturas que integrem profissões
não regulamentadas ou que, já a raiar o limite da desfaçatez legiferante, não tenham sequer profissão definida? Bem sabemos que num circuito fechado, restrito a advogados e aos seus colaboradores mais próximos, estagiários, secretárias e empregados forenses, é possível assegurar a proteção da confidencialidade dos factos e dos documentos que nos são confiados pelos clientes. Mas que garantia se poderá dar ao cliente quando o ambiente de trabalho passa a ser uma realidade multitudinária, bastas vezes composta por pessoas que não têm com a advocacia qualquer identidade deontológica, que a esse nível não comungam dos mesmos valores, se é que os têm sequer, e que nem tiveram, tampouco, acesso a uma formação apropriada? E que dizer dos inevitáveis conflitos de interesses entre advogados e não advogados, deixando agora propositadamente de lado a figura que nas atuais circunstâncias se nos afigura patética dos assim chamados não profissionais, seja a isso o que for. Um dos traços fundamentais da nossa profissão é o da independência. Independência face aos restantes atores judiciários, independência face aos poderes instalados na sociedade, político, económico, judicial, mediático e fático, independência no limite face ao próprio cliente, que nos permite inclusivamente renunciar ao mandato, apartando-nos dele quando existe fundamento para tal. A que título estariam agora os advogados portugueses receptivos à esdrúxula criação de uma figura que brota inteiramente ao arrepio da longuíssima tradição da nossa profissão e que, ademais, se nos afigura como sendo uma perigosa inutilidade? Uma das mais relevantes funções estatutárias da Ordem dos Advogados é a do combate à procuradoria ilícita, entendida como a prática de atos próprios da profissão por pessoas não habilitadas. Combate esse que se quer enérgico e persistente. Anualmente são instruídos e despachados, só em Lisboa, centenas de processos, visando muitos deles verdadeiras entidades multidisciplinares à Van Letra, que funcionam como verdadeiros escritórios de advocacia clandestinos, tendo à sua frente não advogados e seguramente muitos dos tais não profissionais, cuja existência se verá agora legitimada à luz do dia através da referida proposta de alteração estatutária, se a mesma passar, o é entendido. É tal realidade atentatória da garantia constitucional do cidadão a um conselho jurídico de qualidade e violadora da área da reserva dos atos próprios dos advogados que se pretende agora legitimar e legalizar? A ocorrer a eventual consagração das sociedades multidisciplinares, importa ter presente que nesse mesmo dia cessa definitivamente o combate à procuradoria ilícita, mesmo que não seja essa a intenção do legislador. A que título? Com que legitimidade é que a Ordem dos Advogados pode continuar a perseguir quem se dedica à procuradoria ilícita, quando a mesma passa a ser legalizada por via da multidisciplinaridade, bastante para o efeito que as sociedades em causa contratem um só advogado que seja para manterem a aparência de uma sociedade mista? Já não nos bastava os advogados terem sido progressivamente escorraçados de várias áreas de prática que sempre constituíram o núcleo fundamental da profissão, como sejam o processo executivo, o inventário, o divórcio, os registros, os despejos, as compras e vendas de imóveis, as constituições de sociedades e as modificações estatutárias, atos estes afetados pelas sucessivas vagas de acéfalos simplexes de que resultaram sempre prejuízos a prazo para os direitos dos cidadãos por deficiente apoio jurídico, e agora ainda teríamos de suportar o exercício de outras atividades dentro de sociedades mistas que a de advogados, muitas delas, apenas teriam uma ténue e, portanto, caricatural aparência? É tempo de se dizer basta. Sempre que se facilita, sempre que se tenta trocar a substância pela forma, sempre que se prefere a aparência à natureza, o resultado não pode ser outro que não um desastre. Se este perigoso movimento não for de imediato neutralizado, e ainda vamos a tempo de o fazer, não obstante in extremis, é justamente para aí que nos dirigimos e a grande velocidade, com consequências irreparáveis para a nossa profissão. Detenhamos agora, por um breve momento, nos efeitos da eventual consagração das estruturas multidisciplinares no âmbito disciplinar. A consequência gravíssima é só esta. Alguém a quem tenha sido aplicada uma pena disciplinar, configuramos, por exemplo, uma suspensão por vários meses ou anos, ou no limite uma expulsão da Ordem dos Advogados, pode, no âmbito de uma sociedade multidisciplinar, continuar no dia seguinte a ocupar o mesmo posto de trabalho, o mesmíssimo gabinete, a mesmíssima secretária de sempre. A única coisa diferente que a pessoa em causa, então condenada disciplinarmente, porventura na pena máxima de expulsão, teria de fazer, seria despir a toga e mudar de cartão de visita, pois tudo o resto permaneceria igual na aparência.
Isto, meus colegas, é pura e simplesmente inadmissível. É evidente que nenhum título de advocacia poderá pactuar com tal estado de coisas, o qual seria, sem margem para qualquer dúvida, o princípio do fim da autorregulação da nossa profissão. Reconhecida que é, pela própria Constituição da República Portuguesa e por todos os cidadãos em geral, a relevante função social da advocacia num Estado de Direito Democrático, e admitindo por mera hipótese de raciocínio que o pseudo-determinismo histórico que nos querem impingir a todo o transe iria no apontado sentido da multidisciplinaridade e do exacerbado mercantilismo da profissão, ou do que então dela restar, cabe aqui igualmente perguntar: onde haveria lugar para a prestação de serviços pro bono? Em sociedades multidisciplinares, natureza mercantil, cujo fito seja exclusivamente o lucro pelo lucro, é evidente que não existe mais lugar para o advogado poder continuar a prestar apoio a título gracioso e de forma inteiramente desinteressada àqueles nossos concidadãos que, por insuficiência de recursos económicos, não podem pagar do seu bolso a assistência jurídica de que tanto precisam e que poderia mitigar a sua situação de dificuldade e desamparo. A eventual consagração e a vulgarização de sociedades multidisciplinares colocaria um efetivo entrave, uma barreira porventura intransponível no acesso de muitos cidadãos desfavorecidos a um bem público absolutamente essencial como é a justiça. Até por isto se justifica o regime de exceção que aqui reclamamos. Importa também refletir sobre qual seria o efeito desta concorrência desleal e desregrada na advocacia em prática individual. Teria, sem dúvida, um efeito verdadeiramente demolidor. Como poderiam os colegas em prática isolada ou organizados em pequenas e médias sociedades de advogados fazer face a estruturas fortemente capitalizadas e, porventura, geridas e dominadas por sócios capitalistas não advogados que não se importem de promover agressivas estratégias de baixo preço dos serviços prestados e, porventura, dumping destinadas a roubar clientes à advocacia tradicional. Todas estas são matérias sobre as quais somos convocados a refletir nesta conferência e a tomar uma enérgica posição, pois, dependendo do que vier a ser legislado muito em breve, a nossa profissão, tal como a conhecemos desde sempre, poderá vir a estar em sério risco. Termino saudando os meus colegas de mesa, bem como toda a assistência, a quem agradeço a atenção dispensada. Muito obrigado.